As alturas se desdobram diante do olhar como um mundo que ainda não revelou seu propósito. O silêncio reina, acompanhando a quietude que se estende antes que qualquer criatura ouse tocá-la. Naquele instante, a montanha respira, e o ar rarefeito e frio desliza pelas paredes de pedra como um sussurro ancestral, um aviso de sua própria dureza. Essa respiração suave revela a verdadeira natureza do lugar. A montanha é desprovida de árvores e sombra. Em vez disso, dominam a paisagem, rocha, vento e um abismo ininterrupto. Nessas regiões de grande altitude, cada vida é um equilíbrio precário e cada movimento tem um preço. A altitude sustenta um silêncio profundo e a luz avança com uma lentidão aparentemente infinita. Em meio a essa calma tensa, ocorre uma ruptura. Uma sombra escura irrompe na quietude. Sua presença é pesada, poderosa, marcada por um ritmo lento e profundo. Um urso jovem e musculoso avança entre os blocos de granito com um impulso que nasce mais da fome do que da estratégia. A fome o impulsiona para a frente, e um tênue rastro de perfume se mistura com o vento frio como uma promessa distante que ele não pode ignorar. Ele não nasceu para essas encostas e sabe disso, mas a escassez o obriga a desafiar terrenos que não pertencem à sua espécie. Ele avança com a desajeitada postura de um caçador que ainda não avistou sua presa, embora pressinta que ela está perto, e cada passo é uma aposta contra a própria montanha. Nas encostas onde a terra macia desaparece, os galhos que antes se mantinham firmes agora demonstram hesitação. O solo não cede, mas também não oferece qualquer auxílio. A pedra afiada afunda nas almofadas, e a inclinação exige cálculos constantes, já que a gravidade parece determinada a arrastá-lo para o vazio. A respiração do urso se transforma em uma ofegância visível no ar frio, mas ele continua seu caminho. Ele não percebe que está sendo observado de cima. Em uma estreita saliência, quase se confundindo com a própria rocha, uma cabra montesa permanece imóvel. A leveza de sua forma parece ter sido projetada pela montanha, e seus degraus encontram microfendas que o urso jamais distinguiria. Ela mantém o equilíbrio com uma precisão quase impossível, como se a própria altura a reconhecesse como parte dela. Não sente medo, calcula cada instante e observa do cume com a serenidade de um animal que conhece cada borda, cada saliência e cada pedra que possa salvá-la. O urso, guiado mais pelo instinto do que pela razão, avança com crescente desajeitamento. Pedras soltas rolam sob seu peso, e a encosta reage com hostilidade quando fragmentos de rocha se desprendem e caem no abismo, o som ecoando como um aviso. Ele bufa e resfolega irritado para, por um instante, levanta a cabeça e avista a cabra. A visão de sua presa desencadeia um impulso feroz que o impulsiona para a frente com urgência selvagem. A cabra move-se alguns centímetros. Seus movimentos são firmes e precisos, adaptados ao terreno sem desperdiçar energia. Ela não foge, simplesmente muda de posição e força o urso a segui-la por um trecho mais íngreme. A distância entre eles permanece constante, mas a inclinação torna-se mais brutal. O predador sobe com esforço, suas garras falhando em se agarrar, enquanto seus músculos tensos começam a tremer e um rosnado áspero tenta se impor sobre o terreno, mas sem sucesso. Todas as vantagens que o urso tem lá embaixo desaparecem nessa altitude. A cabra sobe mais um trecho e a rocha se torna mais estreita à medida que a descida fica mais íngreme. A cada passo, ela mantém precisão absoluta e não desperdiça energia. Atrás dela, a escalada se torna um castigo. O corpo da ursa carrega sua própria força como uma maldição, e cada metro conquistado se transforma em desgaste, enquanto cada passo acrescenta um novo risco. Mas a presa está perto e a fome o impulsiona mais do que a prudência, e o desejo de alcançá-la supera qualquer aviso que a montanha lhe envie, mesmo quando esses avisos são claros. A cabra avança para uma saliência mais alta, quase invisível de baixo. Ali ela para. Não corre, não ofega. Olha na direção do urso com uma calma que não condiz com o medo. Sob seus cascos, pequenas pedras se desprendem e caem. O som é fraco, mas suficiente para chamar a atenção do urso.
Ele o interpreta como um erro, uma gafe, uma oportunidade. Sem calcular o ângulo e sem pensar, avança com um impulso bruto que a arremessa para a frente, poderosa, mas não inteligente. Aquela rocha, aquela encosta e aquela borda não foram feitas para ele. Um passo em falso é tudo o que basta para que o chão sob seu peso range, incline e ceda. O urso tenta se corrigir, mas é tarde demais e seu corpo escorrega, perde o equilíbrio e raspa na parede de pedra com um som agudo e áspero que corta o ar antes de despencar. O mundo inteiro parece desabar com ele quando se choca contra saliências rochosas e levanta nuvens de poeira que se dispersam no vazio, e o eco do seu corpo contra a rocha se espalha pela montanha. A gravidade completa o que a cabra mal insinuou, e quando tudo para no fundo do desfiladeiro, não há mais movimento. Do seu ponto de vista privilegiado, a cabra observa sem qualquer traço de triunfo ou celebração, apenas com a certeza de uma verdade simples que reina nessas alturas. Nas montanhas, a força bruta nem sempre prevalece. É quem entende o terreno que vence, não quem o enfrenta às cegas. Abaixo jaz o predador imóvel, e acima permanece vivo o que antes parecia ser a presa. Dois destinos separados não pelo combate, mas pela diferença entre conhecer a montanha e desobedecê-la. A cabra vira-se lentamente e continua seu caminho, desaparecendo mais uma vez nas fendas da montanha. O vento sopra pela borda, a poeira desce e o último eco da queda se dissipa. Nessa altitude resta apenas a quietude, e essa quietude revela algo que define a vida aqui. A inteligência pesa mais do que a força. Com um último olhar para o vazio, a cabra vira a cabeça e retoma sua jornada, como se a morte fosse apenas mais um elemento da paisagem. A inclinação aumenta novamente, e seu andar torna-se mais preciso. Cada passo é uma leitura do terreno, discernindo uma pequena fenda, uma borda áspera e uma saliência erodida por anos de vento. Onde qualquer outra espécie encontraria uma parede impenetrável, a cabra montesa distingue caminhos que parecem invisíveis e avança com uma certeza que não provém da sorte, mas do domínio absoluto que possui sobre a rocha. A montanha não é um refúgio improvisado, é o seu território natural. Durante milhões de anos, esta espécie aprendeu a existir num lugar onde a vida parece improvável. Enquanto os predadores dominavam os vales, as cabras monteses ascenderam a um território onde a força bruta já não representava uma ameaça. Nessa altitude inóspita e isolada, a evolução refinou cada parte de seus corpos para se adaptar à verticalidade. Eles não precisam de velocidade em terrenos planos. Precisam se agarrar a paredes que outros animais jamais ousariam tocar, e sua estrutura curta e flexível absorve cada vibração da rocha para manter o equilíbrio. Os sentidos acompanharam essa adaptação e foram moldados pelo terreno. A visão aprende a ler sombras e texturas que revelam quais partes da rocha irão ceder e quais permanecerão firmes. A audição detecta a queda distante de um fragmento solto e antecipa rotas perigosas. Mesmo o olfato, embora sutil, reconhece o tênue rastro de musgos e líquens que crescem onde a umidade se acumula em grandes altitudes. Cada detalhe é crucial, porque a comida é escassa neste momento e vem de lugares que só ela consegue alcançar. Ao contrário dos herbívoros das terras baixas, a cabra montesa não se alimenta onde quer, mas onde consegue. Os pequenos e resistentes brotos que encontra em fendas são suficientes para sustentá-la, pois seu estômago com múltiplas câmaras permite que micro-organismos internos decomponham fibras que outros animais não conseguem processar. E essa capacidade lhe dá a energia necessária para enfrentar esse terreno acidentado. No entanto, essa energia não é suficiente em um único local, sendo obrigada a se deslocar por horas através de trechos verticais que podem se estender por vários quilômetros. Nessa jornada constante, o ambiente decide o que pode encontrar. Quando a rocha recebe calor e uma vegetação mínima desponta entre as paredes inclinadas, ela sobe para alcançar aqueles arbustos anões que só crescem em grandes altitudes. Quando o frio domina a montanha e a neve cobre o chão, raspe a superfície gelada para encontrar grama presa sob a camada branca.
e cada uma dessas raspagens exige metros de subida em cornijas frágeis que podem ceder com um passo em falso. Nessas condições, seus corpos também se adaptam e sua pelagem se torna mais densa, formando uma camada espessa que retém o calor mesmo em encostas varridas pelo vento. Durante o período de acasalamento, essa mesma espessura adquire um brilho áspero que permite ao macho prevalecer sobre outros competidores. Essa adaptação não se limita à pelagem. Toda a sua anatomia responde com extrema precisão. Os cascos são divididos em 2 pontos móveis que se abrem e fecham de acordo com o ângulo. A borda externa, dura como uma cunha, agarra-se à pedra, enquanto a almofada interna se ajusta a mínimas irregularidades. Essa combinação cria pontos de contato tão pequenos que parecem impossíveis. Essa mesma lógica de equilíbrio aparece em outras partes do corpo. Os chifres curvados para trás não apenas servem a uma função defensiva, mas também equilibram o centro de gravidade, mantêm a cabeça alinhada em descidas íngremes e atuam como um contrapeso natural durante saltos. Nas montanhas, cada jornada é uma negociação silenciosa com o vazio. A cabra caminha ao longo de uma parede onde o espaço para cravar um casco é menor que a largura de um dedo humano. E ainda assim prossegue com um cálculo constante que combina memória e precisão. Seu corpo reconhece ângulos, direções e distâncias enquanto ele escala uma parede quase vertical. Dá um pequeno salto para uma estreita saliência e continua a ascender graças à sua familiaridade com o terreno, algo que seria impossível para outros. Este movimento tem origem numa herança profundamente enraizada, que não confere a habilidade completa, mas sim a base para o seu desenvolvimento. Durante os primeiros estágios da vida, o progresso é breve e hesitante, mas cada tentativa refina um instinto ancestral que foi aprimorado nessas alturas ao longo de gerações. O que parece ser um talento natural é, na realidade, a união entre uma memória consolidada e o aprendizado diário que transforma esse impulso em precisão. Essa habilidade acumulada a impulsiona para áreas mais elevadas, onde a montanha oferece um panorama que não se destina à contemplação, mas sim à vigilância. A cabra interrompe sua marcha num ponto onde a pedra se alarga numa encosta mais suave e ali mastiga um pequeno broto seco enquanto observa os vales distantes. Desta altura, não só mantém uma visão dominante do território, como também reduz o risco de ser alcançado por predadores que não conseguem segui-lo até estas paredes quase verticais. Seus olhos, com pupilas horizontais capazes de expandir o campo visual, permitem que ele observe a paisagem de uma extremidade à outra sem mover a cabeça, uma forma de percepção muito diferente da dos humanos e projetada para detectar qualquer alteração na periferia de sua visão. Ele não age por medo, interpreta sinais que sempre conheceu. O vento carrega cheiros que ele reconhece mesmo no auge do inverno, o aroma de ervas, a umidade na pedra e, às vezes, a presença de um intruso. Nesse ponto, a vantagem não está em se esconder, mas em antecipar o perigo antes que ele se concretize. Essa antecipação lhe dá tempo, embora não garanta a ausência de ameaças, pois alguns predadores conseguem alcançá-lo mesmo em locais onde o terreno parece intransitável. Quando isso acontece, a altitude deixa de ser um refúgio e a cabra precisa recorrer a decisões rápidas que não dependem da inclinação do terreno, mas sim do seu próprio julgamento. E então surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando o perigo a alcança num ponto onde não há um nível superior para onde escapar? A resposta surge quando a paisagem muda. A cabra desce em direção a uma ampla extensão onde a montanha se suaviza e as rochas formam terraços inclinados. Ela desceu em busca de um corredor onde o alimento é mais frequente e a rocha oferece rotas menos exigentes, embora essa aparente facilidade também reduza a distância que a separa de qualquer ameaça. O vento sopra mais suavemente e os degraus naturais facilitam o progresso, mas cada metro percorrido a expõe um pouco mais. Com essa maior exposição, seus movimentos também mudam. Sua marcha se torna mais rápida e fluida. Ele ajusta a postura, busca uma base mais larga e avança com um ritmo constante que lhe permite percorrer mais distância em menos tempo. Já não depende de precipícios íngremes para se manter em segurança, mas sim da rapidez com que avalia o ambiente que lhe é circundante e imediato. Ao avançar por essa área mais aberta, a vulnerabilidade aumenta.
pois o terreno oferece espaço para se movimentar, mas também para que outros se aproximem sem serem vistos. Nessa área acessível, o perigo não vem de baixo, mas emerge de um lado silencioso que a montanha esconde com muita facilidade. Naquela estreita faixa de terra, onde as saliências projetam sombras mal tocadas pelo sol, uma jovem puma espera imóvel. Sua pelagem se camufla perfeitamente com o cinza do penhasco, e seus passos são silenciosos. Diferentemente do urso, que dependia de força e impulso, esse predador se move com precisão apurada. Ele não precisa de penhascos nem de velocidade brutal. Basta um ângulo, um erro, um momento de distração. E por um instante, parece que ele conseguiu. A cabra não vê, mas sente. Não é um cheiro nem um som. É um leve tremor na borda da pedra. Uma vibração mínima que só um corpo acostumado a essas montanhas poderia detectar. Ele levanta a cabeça. Suas orelhas se movem. Suas pupilas se contraem. Ele não corre. Dá um passo para trás. Avalia o ângulo sob seus membros e gira o corpo o suficiente para encarar o que se aproxima. A puma decide atacar. Ela avança primeiro com um movimento lento, quase pairando, e então se lança com uma arrancada curta e precisa. Ele não pretende dar um salto longo que o exponha ao vazio. Ele quer aterrissar sobre ela pela lateral e forçá-la a recuar. A cabra sabe disso. Seus músculos se tensionam, mas não para escapar. A montanha baixa a cabeça, abaixa os chifres e espera uma fração de segundo a mais, avaliando não o predador, mas a própria montanha. Quando a felina ataca, a colisão não é violenta. Não há investida direta nem impacto frontal. Ela mal vira o pescoço o suficiente para que os chifres interceptem o corpo da puma em um ponto inesperado. Seu ombro. Não o machuca, não o derruba. Simplesmente altera a trajetória do seu ataque. O predador aterrissa onde não pretendia, numa faixa de cascalho solto onde suas garras não conseguem se agarrar. A puma escorrega. Suas patas traseiras buscam apoio, mas a montanha a desequilibra. Ela para a tempo, sem cair, mas com a respiração ofegante e o olhar fixo na cabra. Ali, ela compreende que sua presa não é ingênua, nem desajeitada, nem lenta. A cabra o observa sem medo, imóvel, com a cabeça baixa num gesto que não é um desafio, mas um aviso silencioso. Também aqui ela sabe se defender. O felino recua, não porque tema um golpe, mas porque reconhece que a montanha está do seu lado e não do seu. Ele dá alguns passos para trás, recupera o equilíbrio e finalmente desaparece nas sombras da borda, percebendo que essa presa exige mais risco do que a recompensa vale a pena. A cabra permanece imóvel por um instante. Depois, levanta a cabeça, ajusta a postura e continua seu caminho com a mesma calma com que começou. Para ela não foi uma vitória, apenas a decisão certa tomada no momento certo. Neste campo, a inteligência não é um privilégio. É, na verdade, a única maneira de continuar vivendo. E nesse avanço silencioso revela algo que poucas criaturas conseguem. Cada escolha que faz sobre a pedra, cada aresta que usa para se mover, deixa um rastro mínimo que outras cabras reconhecerão no futuro. Com o tempo, essas rotas se tornam caminhos herdados, linhas invisíveis que a espécie constrói geração após geração. A montanha não as protege, elas a moldam. E à medida que sobe para uma nova encosta, uma questão mais profunda do que o perigo recente permanece no ar. Quantas outras criaturas, pequenas e silenciosas, aprenderam a transformar sua fragilidade em uma vantagem? A resposta não está no topo, mas um pouco mais abaixo, onde a montanha começa a se transformar. À medida que o terreno se nivela, o ar muda. O frio seco da altitude elevada dissipa-se e surge uma leve umidade, anunciando um outro mundo. A pedra rachada dá lugar à terra escura, coberta de folhas velhas, musgo e raízes em busca de água sob a superfície. Longe dos precipícios onde a cabra mantém o equilíbrio, o mundo se fecha em torno de altos troncos de árvores e sombras profundas. Aqui, o perigo não vem de baixo, mas de todas as direções. Entre os troncos silenciosos das árvores, uma figura avermelhada desliza quase alheia à paisagem. A raposa vermelha move-se rente ao chão, com a cauda baixa e o corpo relaxado, mas nunca distraído. Seus passos não quebram galhos, não movem pedras, nem anunciam sua presença. Ele não precisa se impor pelo tamanho ou pela força. Nesse ambiente, seu maior recurso não é o corpo, mas a mente.
uma capacidade excepcional de ler a floresta como se fosse um livro que conhece há anos. Todas as noites, ele repete rotas que ninguém mais vê. Não são trilhas marcadas nem pegadas visíveis, mas linhas invisíveis que conectam abrigos, clareiras seguras e pontos de observação. Essa repetição constante aprimora sua compreensão da floresta. Com o tempo, ele aprende quais galhos rangem e quais permanecem silenciosos, quais troncos ocos servem de passagens e quais acumulam odores que é melhor evitar. Nada em sua trajetória acontece por acaso, pois cada jornada adiciona detalhes a um mapa interno que combina memória e experiência. Mesmo quando parece se mover sem rumo, ele segue um padrão que só ele conhece. Essa mesma precisão se estende ao seu olfato, que separa a floresta em camadas. Ele percebe terra úmida, casca velha, rocha fria e água parada. Em meio a essas nuances, ele reconhece o que realmente importa, como a passagem recente de um veado, a presença de um javali que cavou em busca de raízes ou a marca distante de um cão selvagem que cruzou a área durante a tarde. Ele não procura essas espécies para caçá-las. Ele as identifica porque elas revelam como a floresta mudou nas últimas horas. Saber quem passou por ali, quando e para onde foram, é uma forma de antecipar oportunidades e evitar perigos que nem sempre são visíveis. E tudo isso converge para uma leitura que pouquíssimos animais conseguem realizar. Enquanto outros percebem apenas um leve cheiro de vegetação, ele decifra um registro completo de movimentos e intenções, mais uma camada do mapa que constrói a cada noite. Essa atenção constante não se limita ao olfato, estende-se também à audição. O formato triangular de suas orelhas e seus movimentos independentes permitem que ele detecte vibrações mínimas mesmo a grandes distâncias. Seu canal auditivo longo e estreito amplifica sons que se perderiam entre as folhas para outros animais. É por isso que ele escuta a floresta com meticulosa precisão, suas orelhas se movendo incansavelmente enquanto se ajustam aos mínimos detalhes. Graças a essa clareza auditiva, ele reconhece variações mínimas no ambiente. Um inseto se move sob a casca, um galho se curva sem a intervenção do vento e o canto de um pássaro para repentinamente. Para ele, nada disso é ruído, mas sim informação que lhe indica quais áreas estão tranquilas, quais escondem movimentos inesperados e quais setores devem ser evitados antes de prosseguir. Essa leitura meticulosa do ambiente guia cada um de seus movimentos. Evita clareiras se a floresta lhe oferece a oportunidade de avançar por entre sombras densas, onde sua pelagem avermelhada se dissolve em fragmentos de luz e escuridão. Sua audição registra variações tão sutis que consegue detectar quando o ambiente deixa de se comportar como deveria. Foi por isso que naquela noite, enquanto contornava um pequeno riacho escondido pela vegetação, ele notou uma mudança no padrão habitual. Não era um rugido ou um farfalhar evidente, era o oposto. Silêncio onde deveria haver movimento. Uma parte da floresta que, minutos antes, ecoava com o murmúrio dos pássaros e o farfalhar das folhas, agora parece silenciosa. A raposa também para. Levante ligeiramente a cabeça, inspire com cuidado, deixe o ar carregar informações que seus olhos ainda não conseguem captar. Entre a umidade do musgo e o cheiro metálico da água surge uma nova nota, fraca, mas inconfundível, um traço felino recente e ainda quente na linguagem do olfato. Ele não precisa vê-lo, porque essa presença quase imperceptível é suficiente para entender que um lince está rondando a área e se move com a mesma discrição com que percorre a floresta. A raposa não para nem acelera o passo. Simplesmente muda de direção como se lembrasse de um destino iminente em outra direção e move-se em direção a uma encosta que parece menos segura, mais íngreme, com mais galhos caídos e obstáculos visíveis que deteriam qualquer outro animal, mas que para ela representam uma vantagem conhecida. Ela se move com facilidade nesse tipo de terreno, reconhece as irregularidades, identifica raízes expostas e distingue pedras firmes sob a camada de folhas mortas e, ao avançar, reduz ainda mais o ruído de sua passada, apoiando primeiro os dedos dos pés e depois abaixando suavemente o peso do corpo. Se o lince decidir segui-lo, não encontrará um animal fugindo em pânico, mas uma sombra que se dissolve em um terreno onde os erros são rapidamente punidos. Ao chegar a uma pequena clareira coberta por arbustos baixos,
A raposa se aproxima de uma toca abandonada que já havia inspecionado diversas vezes. A entrada é estreita, a saída invisível a olho nu. Não a ocupa, não entra por completo. Deixa apenas seu aroma concentrado na orla, como se fosse um refúgio que pretende usar. Em seguida, afasta-se alguns metros e esconde-se entre as raízes, a uma distância suficiente para observar sem ser visto. Se o lince decidir seguir esse rastro, chegará ao lugar errado, desperdiçando tempo e energia enquanto sua potencial presa já estará na outra extremidade da floresta. O vento muda de direção, trazendo consigo um leve movimento entre as árvores. Uma grande sombra passa silenciosamente contra a luz, seu som anunciado pelos pássaros que retomam seu bater de asas em outra parte da floresta. Para a raposa, essa reação é uma confirmação. O predador entrou na área, embora sua localização exata ainda seja desconhecida. Com essa certeza, os caminhos invisíveis da floresta voltam a trabalhar a seu favor. Ele se retira para um daqueles corredores estreitos que só seu tamanho lhe permite usar e avança sem perturbar o ritmo da floresta. Ela desliza entre galhos baixos, passa por trás de uma rocha coberta de líquen e para ao lado de um tronco caído que a esconde quase completamente. Daquele abrigo natural, ele permanece imóvel e escuta os passos suaves do lince que se aproxima do local onde deixou seu cheiro mais concentrado. Ele não precisa vê-lo, pois o sente na maneira como as folhas se movem e a floresta altera seu ritmo. O predador inspeciona a toca vazia, hesita por alguns instantes, fareja a entrada e avança alguns metros, confuso. O rastro não oferece uma direção clara e nenhuma marcação no chão indica como segui-lo. De repente, parece se dispersar em várias direções. Enquanto isso, a raposa, a poucos metros de distância, respira silenciosamente, com o corpo imóvel e os olhos abertos, certificando-se de que a distância aumente antes de se mover novamente quando o lince finalmente se afasta, desapontado com um rastro que não leva a lugar nenhum. A raposa não comemora nem se agita. Ela espera que o perigo deixe completamente a área, que os sons voltem ao normal e que os odores fortes se dissipem. Só então ele se levanta e retoma sua jornada, como se aquele desvio fizesse parte de sua rotina desde o início. Na verdade, é isso mesmo. Toda a sua vida consiste em ajustar o rumo antes que o perigo se concretize por completo. Nessa floresta, a raposa não é conhecida por seu tamanho, força ou velocidade. Sua verdadeira vantagem reside em compreender o ambiente ao seu redor melhor do que qualquer outro animal. A sobrevivência deles não depende do confronto, mas da leitura precoce do ambiente, da memória precisa de cada refúgio potencial e da rapidez com que mudam de rumo quando os sinais deixam de ser confiáveis. Essa forma de inteligência não cria cenas espetaculares, mas sustenta sua existência diária em um mundo cheio de predadores que jamais verão seu rosto de perto, e embora a floresta lhe ofereça rotas secretas para escapar do perigo, persiste uma dúvida que se intensifica quando tudo fica em silêncio. O que acontece quando a ameaça surge tão perto que já não há como evitá-la? O silêncio deixado pelo lince dissipa-se lentamente. A floresta retoma o seu ritmo natural e a raposa avança mais alguns metros até encontrar um espaço estreito entre as raízes, onde repousa quando a noite lhe esgota as energias. Ali se aconchega, escondida sob a terra úmida, e a floresta continua seu ritmo até que o céu comece a clarear. Ao raiar do dia, ele sai do abrigo e retoma a jornada. A umidade da aurora ainda paira no ar e as sombras estão mais curtas, mas o perigo não desapareceu. Apenas mudou de forma. Então acontece. Não surge do chão nem dos arbustos, mas de cima, num breve clarão que interrompe a luz. Uma sombra cruza a clareira sem tocá-la, e a raposa a percebe antes de compreendê-la. A ameaça agora vem do céu, a raposa para. Suas orelhas se movem para trás com um gesto quase imperceptível. Ela não ouve o bater de asas. As águias reais não anunciam sua chegada. A única coisa que denuncia o predador é o corte abrupto na nitidez, um pequeno eclipse que surge quando uma de suas asas roça a borda do sol. A floresta o protege de predadores terrestres, mas contra um ataque vertical não há refúgio fácil. Em uma clareira tão estreita, a distância entre a vida e a morte é medida em milímetros.
O primeiro ataque ocorre quase sem aviso. A raposa instintivamente se abaixa quando uma rajada de vento roça suas costas e uma sombra ágil corta o ar com uma precisão que desafia o instinto. No chão, folhas saltam em uma nuvem verde, revelando um sulco recente, aberto por garras feitas para quebrar ossos. O pequeno mamífero recua, surpreso com a proximidade do ataque acima. A ave de rapina sobe tão rapidamente quanto desceu e ganha altitude novamente. Ela não errou o alvo, está apenas procurando o ângulo perfeito. O pequeno carnívoro sabe que correr em linha reta seria um erro fatal. Em campo aberto, as águias reais podem atingir velocidades superiores a 200 km por hora, e nenhuma corrida em linha reta se compara a um ataque vertical. Mesmo assim, não desiste. Seu corpo esguio e flexível é projetado para curvas acentuadas e mudanças de direção que um predador pesado não consegue replicar. Mesmo agora, com a adrenalina correndo em cada músculo, sua mente continua a analisar o terreno mais rápido do que seus próprios passos. Guiado por esse cálculo constante, ele aproveita cada contorno. A aeronave faz uma curva falsa para a direita, fingindo procurar abrigo entre os arbustos dispersos. A águia, observando de cima, corrige imediatamente sua trajetória e antecipa a inclinação do terreno para se preparar para um mergulho mais preciso. É nesse momento que a raposa muda de plano. Ela abandona o caminho seguro e corre direto para uma área onde o chão tem uma depressão coberta de folhas. Não é um refúgio. É uma armadilha para quem desconhece suas profundezas. O pássaro aproveita o momento exato. Ele entreabre as asas e o mundo abaixo dele se transforma em uma linha reta que o guia sem desvios. O bico aponta para o corpo avermelhado que cruza a clareira, e as garras se tensionam para o impacto enquanto o vento intensifica a descida. O silêncio se adensa e a distância diminui com uma precisão que parece definitiva. Mas a raposa não continua correndo. Assim que a sombra a cobre completamente, seu corpo se desloca para o lado. Ela não tropeça, deixa-se cair, como se abandonasse suas energias no último segundo. Do céu, o caçador alado tenta ajustar sua descida para corrigir o movimento inesperado, mas esse pequeno desvio quebra a linha perfeita que sustentava seu mergulho. E em um ataque onde a precisão é tudo, um único grau é suficiente para desequilibrar a aeronave. A virada acontece num instante. Enquanto a ave estende as garras no ar, o pequeno predador terrestre rola para a esquerda e se impulsiona através da folhagem morta com um movimento brusco que interrompe a trajetória do ataque. Não está tentando escapar, está tentando cortar o ângulo de ataque, interromper o fluxo aerodinâmico do predador. A águia roça o chão, perde velocidade e bate num galho baixo ao tentar recuperar altitude. Não é um ferimento grave, mas causa uma interrupção no seu impulso. A raposa não para olhar. Ela corre imediatamente em direção a uma área ainda mais densa da floresta, onde os arbustos formam um labirinto de aberturas estreitas. Suas pernas finas e corpo flexível permitem que ela entre com facilidade. Lá dentro ela serpenteia, desvia de raízes e desaparece em um túnel de vegetação que nenhum grande predador conseguiria seguir. É um refúgio não pela força, mas pelo projeto. Só alguém que entende a floresta conseguiria chegar lá. A águia tenta se recuperar. Ela sobe alguns metros, bate as asas para se estabilizar e circula de volta sobre a área onde perdeu a raposa de vista. Vista de cima, a floresta é uma superfície uniforme, um quebra-cabeça verde onde a presa se torna invisível. Ele procura por diferentes ângulos, tenta descidas curtas e finalmente sobe mais alto. Mas a energia perdida, o leve toque no galho e a falta de visibilidade fazem com que o risco supere a recompensa. O ar, antes seu aliado, agora lhe parece uma parede instável. A caçadora alada voa para longe com uma última curva ampla, deixando a clareira para trás em busca de rotas mais seguras. Só então, alguns metros adiante, a raposa emerge de uma estreita abertura entre as raízes e avança calmamente, sem qualquer vestígio de medo. Ela sacode as patas dianteiras para desalojar as folhas presas e retoma sua marcha como se nada tivesse acontecido. Ele compreendeu a situação antes do predador. Analisou a queda, o ângulo, a luz e a própria floresta. Não fugiu. Esperou que o erro do outro se transformasse em vantagem. Ao se afastar, seu andar é leve e silencioso.
Ele não olha para cima, pois sabe que já não o estão seguindo. Não comemora, porque a natureza não recompensa a vitória, apenas a permanência. A floresta retoma seu ritmo habitual, galhos rangendo à distância, o murmúrio do vento entre as copas das árvores e um leve trinado espalhado entre as folhas. A ameaça desapareceu tão rápido quanto surgiu. A raposa segue seu caminho à sombra das árvores. Cada passo que dá reafirma o subtexto que sustenta sua vida. Não é a força que a mantém viva, mas sim sua leitura precisa do mundo ao seu redor. Ele possui uma sagacidade que não se impõe, mas flui. Sua astúcia não confronta, ela desvia, engana, redireciona, resiste. E ali, no meio da floresta, sua figura parece tão natural quanto a luz que atravessa as folhas, feita sob medida para o território que percorre. Ele não venceu uma batalha, ganhou tempo. E no equilíbrio silencioso da floresta, esse tempo é a forma mais pura de sobrevivência que existe. A floresta retoma seu silêncio após a passagem da raposa vermelha, mas não por muito tempo. Ao longe, sob a camada de folhas úmidas, começa um estrondo profundo, quase imperceptível a princípio, como um tambor escondido sob a terra. Os galhos finos vibram com esse pulso e alguns pássaros deixam as copas das árvores mais altas, movendo-se em direção a áreas mais tranquilas. O ar, antes leve e disperso, torna-se mais denso, carregado com o cheiro de terra remexida e corpos em movimento. Algo grandioso está se aproximando, algo que a floresta reconhece há gerações. Muito em breve, as primeiras silhuetas emergem da névoa baixa que paira perto do chão. São veados, avançando em ampla formação, como um rio silencioso serpenteando entre os troncos das árvores. Não há desordem em seus passos, mesmo sem ninguém dar instruções. Cada indivíduo parece saber exatamente onde ficar, quanto espaço deixar e quando parar. Seus corpos deslizam entre as árvores com uma facilidade que só se adquire com o hábito de repetir a mesma jornada ano após ano. A migração chega ao vale e, com ela, o equilíbrio da floresta é restaurado. O local que as acolhe não é arbitrário. É um vale protegido por suaves encostas, onde a luz se filtra através de uma copa de ramos entrelaçados e o solo oferece uma mistura de ervas tenras, rebentos jovens e arbustos dispersos. A umidade mantém o musgo vivo nas pedras e o cheiro de casca de árvore e folhas em decomposição anuncia que a floresta ainda respira. Para um rebanho de herbívoros, este local significa alimento, descanso e abrigo contra o vento que açoita as áreas abertas do lado de fora. Aqui, se eles se mantiverem alertas, podem passar uma temporada inteira sem se exporem em excesso. No centro desse avanço controlado, move-se o macho alfa. Seus chifres largos e simétricos não são apenas uma demonstração de força, mas também um testemunho de anos de sobrevivência e vitórias silenciosas. Cada cicatriz em seu pescoço e flancos conta uma história de empurrões, colisões e escorregões bem resolvidos. Ele caminha com uma confiança sóbria, sem precisar provar nada a cada passo, pois há sempre um espaço livre ao seu redor, uma distância de respeito que os outros homens não ousam cruzar. Ele não precisa se lembrar do seu papel, porque toda a floresta o reconhece. As fêmeas se agrupam ao redor dele, seguindo-o de perto. Seus corpos são mais leves, seus movimentos mais ágeis, mas a confiança com que se posicionam atrás dele revela uma hierarquia bem estabelecida. Elas sabem que perto desse macho tem maior probabilidade de acessar as melhores áreas de pastagem e de detectar qualquer ameaça a tempo. Não se trata apenas de reprodução, mas de experiência acumulada. Um macho alfa que mantém sua posição por várias temporadas representa para os outros uma promessa de estabilidade em um ambiente onde nada é garantido. Um pouco mais atrás, embora sem perder o contato visual com o grupo principal, move-se o grupo menos prestigioso do bando. É o grupo dos solteiros, composto por jovens do sexo masculino que ainda não conseguiram se firmar e alguns adultos que perderam seu lugar em temporadas anteriores. Alguns apresentam chifres incompletos ou assimétricos. Outros mancam ligeiramente ao apoiar o peso em uma das patas. Outros simplesmente parecem cansados. Eles não estão excluídos do grupo, mas também não fazem parte do círculo que define as decisões importantes. Eles são testemunhas e aspirantes, nunca protagonistas. Entre eles, há um que se destaca. Não se destaca pelo tamanho, pois ainda não atinge o peso ou a massa muscular do macho alfa.
Seus chifres cresceram em boa forma, sem fraturas ou marcas óbvias, mas ainda lhes falta a largura dos machos já estabelecidos. O que o diferencia não é seu corpo, mas a maneira como interage com o mundo ao seu redor. Seus olhos examinam o ambiente com atenção constante, detendo-se em detalhes que outros ignoram. Um galho recém-quebrado, um leve aroma no vento, uma mudança no ritmo do chão sob seus cascos. Ele não é inquieto, ele é observador. Quando a manada para se alimentar pela primeira vez, todo o vale parece exalar. Os cervos se dispersam em um amplo leque, abaixando a cabeça em direção aos brotos que emergem por entre as folhas secas. O macho alfa escolhe uma pequena elevação de onde pode observar as fêmeas sem esforço, enquanto elas se movem calmamente, confiantes de que qualquer ameaça será detectada a tempo. Mais afastado, na área menos valorizada, os homens solteiros comem sem pressa, embora com os olhos atentos a qualquer hesitação no comportamento do líder. A floresta se enche de um murmúrio suave de bocas mordendo e galhos cedendo. É durante essa primeira pausa que um dos jovens toma uma decisão que muda a forma como o protagonista observa o grupo. Ele se separa lentamente do grupo de solteiros e se aproxima do alfa. Seu pescoço se alonga, seus passos se tornam mais tensos e suas orelhas permanecem fixas para a frente. Ele não faz qualquer tentativa de esconder suas intenções, pelo contrário, as anuncia a cada movimento. O ar parece ficar mais denso ao seu redor, enquanto algumas mulheres levantam a cabeça para observar a cena atentamente. O alfa move o corpo ligeiramente, mas não se move imediatamente. Ele analisa o desafiante com uma calma que não é indiferença, mas experiência. Ele já viu essa cena muitas vezes. O jovem continua avançando até estar a uma distância onde qualquer fuga seria difícil. Ele abaixa a cabeça, exibe seus chifres e tensiona os músculos dos ombros. Sua respiração é mais impulsiva do que estratégica. Ele não calcula, ele age por impulso. O resultado é decidido antes mesmo de começar. O confronto é breve e decisivo. O macho alfa dá um único passo à frente no momento preciso e posiciona seus chifres em um ângulo que deflete a força do golpe adversário sem se expor demais. Ele não ataca de frente, mas pela lateral, transferindo seu peso para o flanco do filhote. O impacto derruba o desafiante, que perde o equilíbrio no terreno irregular e escorrega alguns metros antes de recuperá-lo. Antes que possa se reajustar, o alfa já retornou à sua posição inicial, como se nada tivesse acontecido. A tentativa é descartada em segundos. As fêmeas baixam a cabeça de volta para a grama, como se o resultado não merecesse mais atenção. Os demais machos mantêm distância, absorvendo a lição sem precisar se aproximar. O jovem derrotado retorna ao grupo, respirando com dificuldade e olhando para baixo, não tanto por dor física, mas pela confirmação de seu lugar. Ninguém o expulsa, ninguém o consola. Na lógica da manada, o que acabou de acontecer faz parte da ordem natural das coisas. Apenas um acompanha a cena até o último detalhe. O jovem cervo vigilante não se moveu durante todo o confronto. Ele observa o momento em que o desafiante baixa a cabeça cedo demais, a maneira como negligencia o apoio traseiro, a velocidade com que investe sem estudar o terreno. O sistema também registra a resposta alfa, a precisão do passo lateral, a localização exata das hastes ao interceptar o golpe e o cálculo do peso necessário para desestabilizar o outro animal sem comprometer seu próprio equilíbrio. Ele não vê apenas força, ele vê decisões encadeadas. À medida que o sol se põe alguns graus e a floresta começa a escurecer, o jovem levanta a cabeça. Ele não testa o terreno nem dá um passo à frente. Não está pronto para desafiar ninguém, e seu corpo sabe disso. Mas na imobilidade de seus músculos, algo começa a mudar. Ele ainda não tem o físico de um macho alfa, nem as cicatrizes que distinguem os veteranos, mas conquistou algo que outros homens solteiros não buscam. Ele entende que nesta floresta, a força por si só não basta, e é nesse silêncio, entre galhos que mal se movem e respirações que se misturam com o vento, que seu olhar deixa de ser o de um mero espectador. Sem mover um músculo, ele começa a ocupar outro espaço, ainda invisível para o resto do grupo. Não é um desafio, pelo menos não por enquanto. É mais paciente e mais perigoso. Trata-se de aprender antes de atacar.
Conforme a noite recua e os primeiros raios de sol penetram a folhagem, a manada se dispersa entre as árvores. Os cervos jovens permanecem vigilantes, seguindo cada som que se insinua por entre os troncos e a grama. Nada nele é acidental. Ele observa como os adultos se movem, como calculam distâncias, como reagem a cada rangido. Ele não participa, registra e memoriza cada gesto. Em um ambiente onde a força decide rapidamente, ele entende que a informação é que decide primeiro. Enquanto os outros pastam sem pressa, a floresta muda de tom. Os pássaros suspendem seus cantos e uma tensão sutil percorre a clareira. Um lobo emerge de entre os troncos das árvores, avançando com passos desajeitados, cabeça baixa, uma pata traseira arrastando a cada passo. Parece fraco, quase derrotado pelo terreno. Os cervos mal lhe lançam um olhar. Um predador ferido representa um risco mínimo. Todos recuam calmamente, exceto um que permanece imóvel, perplexo com a cena. O jovem cervo se esconde entre as samambaias densas. Ele não treme, não corre, apenas observa. O lobo continua avançando com uma lentidão irregular, como se cada movimento exigisse um esforço enorme. A poucos metros de distância, o cervo adulto dá um passo para trás, o suficiente para se livrar do ângulo de ataque, mas não o suficiente para escapar. Tudo parece um encontro sem importância, um ato que terminará quando o predador se render e recuar para as sombras. Então acontece, o lobo para de mancar. O cervo adulto mal consegue virar a cabeça antes que o corpo cinzento o derrube com uma força seca e violenta. A armadilha se fecha num piscar de olhos. A fraqueza era um disfarce, o movimento um engano, a intenção sempre oculta. O jovem cervo sente a respiração acelerar, mas não emite nenhum som. Não intervém. Compreende. Recua sem que um único galho se mova. Desliza entre as raízes e desaparece enquanto a floresta absorve o som da luta. O que ele testemunhou não foi apenas a morte, mas algo mais profundo. A informação pode matar. Um predador não precisa ser mais forte para vencer. Às vezes basta parecer mais fraco. O conhecimento está gravado em sua memória como a lâmina de uma navalha. Horas depois, quando o perigo passa, a matilha se reagrupa. Os machos solteiros mantêm distância do grupo de fêmeas, e o alfa fica de guarda com a confiança de quem nunca foi pego de surpresa. Seus chifres são longos, perfeitos e imponentes. Nenhum rival se aproxima dele sem anunciar suas intenções, e nenhum conseguiu perturbá-lo. O jovem o observa por trás do tronco de um pinheiro. Seus olhos não se concentram na força do alfa, mas em seus padrões. Quando ele levanta a cabeça, quando deixa um flanco exposto, quando se torna excessivamente confiante. Naquela noite, a floresta tinha um cheiro diferente. A umidade condensava na grama e cobria as pegadas frescas. Os outros descansavam, mas o jovem permanecia acordado. Sua mente repassa os eventos, a falsa claudicação, a postura curvada, o momento exato em que a armadilha foi revelada. Ele não entende conceitos, não formula planos humanos, mas reconhece correlações. O disfarce funciona. O erro surge quando a outra pessoa acredita ter entendido o que viu. Ao raiar do dia, a manada se dirige para uma clareira ampla onde as sombras não oferecem esconderijos. É o território perfeito para testes de força e vários machos de tamanhos variados se aproximam com sua habitual incerteza. Será hoje o dia em que um deles desafiará o líder? Mas nenhum deles está progredindo. Todos sabem qual é o seu lugar, até mesmo o mais jovem. Todos eles, exceto um. O jovem cervo se separa do grupo de solteiros e caminha lentamente em direção ao centro da clareira. Seus passos são irregulares, sua cabeça baixa, sua respiração lenta. Os outros o observam sem interesse. Ele parece cansado, parece ferido. O alfa o observa por apenas 2 segundos e volta seu olhar para suas fêmeas, convencido de que não há ameaça alguma naquele corpo que se move como se a floresta o pesasse. Mas o jovem continua avançando, mancando com precisão. As fêmeas pressentem a aproximação deles, mas não se alarmam. O ar está calmo e a clareira aberta. Não há violência naquela marcha tímida, apenas um eco de submissão. O alfa não se move. Ele não considera necessário defender sua posição contra um macho que nem sequer anda ereto. A 3 metros do líder, o jovem para de mancar. Seu corpo muda imediatamente. A coluna se enrijece, os músculos se elevam sob a pele, os chifres se inclinam para a frente. O alfa não tem tempo de reagir.
O jovem se lança sobre ele com uma energia que parecia inexistente, atingindo seu lado exposto. O golpe é certeiro, decisivo. O líder tropeça, surpreso não pela força, mas pela mentira. O confronto dura alguns instantes. A cada movimento, o jovem repete o padrão aprendido. Não ataca de frente, não demonstra claramente suas intenções. Aproveite os ângulos, pressione onde o alfa menos espera. Recue para forçá-lo a falhar e recarregue. É um duelo que não será decidido pela força, mas sim pela estratégia. E nesse quesito, o jovem leva vantagem. Finalmente, o alfa dá um passo para trás. Depois outro. Seus chifres mal tocam o chão. Não é uma derrota dramática, mas é definitiva. As fêmeas o observam em silêncio. A floresta parece prender a respiração. O jovem não comemora nem ruge, simplesmente permanece ereto, respirando lentamente. A vitória deles não provém da força, mas da compreensão de algo que outros ignoraram. Nessas florestas, a antecipação vale mais do que a resistência. Os solteiros olham para ele com um respeito recém-descoberto, como se algo tivesse mudado na estrutura invisível do grupo. Ele não é mais velho que eles, não é mais pesado, não é mais intimidador, mas agora todos percebem que ele encara o mundo de forma diferente. Toda a clareira parece se reorganizar em torno dessa certeza. E enquanto as sombras se movem entre os troncos das árvores e a manada aceita silenciosamente sua nova hierarquia, outra história começa a tomar forma bem longe dali, em um lugar onde a luz incide de maneira diferente e o calor dita outras regras. A pergunta surge silenciosamente, tão inevitável quanto o ciclo do dia. Como a inteligência se expressa quando o território é diferente e o perigo tem um ritmo diferente? O crepúsculo penetra entre as raízes que se entrelaçam como veias ancestrais. O solo respira umidade e a escuridão forma passagens que se estendem profundamente na terra. Um túnel estreito conserva uma atmosfera densa, alheio a tudo o que acontece na superfície. Algo se move lá dentro, um deslizar quase furtivo sobre a terra solta. 2 olhos se abrem na escuridão, piscam cautelosamente e então avançam. Uma figura compacta emerge do solo com confiança, sentindo a temperatura cair lá de cima e as vibrações que anunciam um mundo diferente. O túnel sobe um último trecho e emerge para o sol, deixando para trás a sombra do túnel para dar de cara com uma paisagem onde nada se assemelha à floresta que ficou para trás. A luz a envolve completamente. O calor castiga intensamente, o ar cheira a poeira e seiva seca. A terra é avermelhada, dura, marcada por rachaduras que se espalham como cicatrizes. O texugo do mel para por um instante, fareja e observa a paisagem aberta. Seu corpo robusto está tenso, não por medo, mas por hábito. A savana o acolhe como um antigo morador. A faixa clara em suas costas contrasta com a pelagem escura que cobre seus flancos. Sua pele grossa se estica e cede com uma flexibilidade improvável, capaz de resistir a mordidas, golpes e cortes. Caminha com passos firmes, quase desafiadores, como se entendesse que seu território não está à venda. Sua estratégia evolutiva não é fugir ou se esconder, mas confrontar inteligentemente aquilo que outros evitariam. O aroma o guia através das sombras curtas das acácias. Rastros leves marcam a areia. Um herbívoro passou por ali recentemente, mas entre esses rastros surge outro sinal, mais profundo, mais nítido. O texugo inclina a cabeça, fareja novamente e confirma suas suspeitas. Um porco-espinho se aproxima não muito longe, seus espinhos farfalhando com um som metálico que alerta para o perigo para quem se aproximar demais. O pequeno mamífero eriça os pelos ao sentir a presença do texugo. Ele levanta os espinhos, apontando-os na direção da ameaça em um gesto de advertência. Mas o texugo não recua. Ele mede a distância com movimentos curtos e calculados, circulando lentamente sem perder de vista seu ângulo de ataque. Ele não age de forma imprudente, observa, analisa e espera pela oportunidade exata de agir sem se expor demais. O primeiro ataque vem rapidamente. O porco-espinho se esquiva para um lado, tentando ferir ou afugentar o texugo. Este se esquiva com precisão e recua apenas alguns passos. Seu olhar nunca se desvia dos espinhos. Ele faz um desvio maior, tenta um segundo ângulo e depois um terceiro. Ele está avaliando mais do que apenas o corpo à sua frente. Está decifrando ritmo, distância e força.
Quando encontra o momento que esperava, avança sem hesitar. Lança-se em direção à única área onde os espinhos não o alcançam, logo atrás do escudo eriçado. Ali morde com firmeza, segurando o animal sem se ferir. O porco-espinho tenta se virar, arranhando as costas com alguns espinhos soltos, mas a pele do texugo mal cede. O confronto dura alguns segundos que parecem tensos e longos. Por fim, o porco-espinho recua, percebendo que a persistência seria inútil. Ele se esgueira para longe, a respiração ofegante e os espinhos vibrando em silenciosa rendição. O texugo o observa partir sem persegui-lo. Ele não está tentando matá-lo nem se desgastar com uma vitória desnecessária. Ele está simplesmente recuperando o que considera seu: espaço, comida e respeito em um território onde poucos o desafiam. Ele permanece sozinho sob o sol. Respira pesadamente, mas não com cansaço. Sacude a poeira de sua pelagem e continua em frente com a serenidade de quem está acostumado a sobreviver em meio ao perigo. A armadilha de arame farpado está atrás dele, mas não o detém. Ele emerge da vegetação rasteira, o corpo baixo e os olhos ardendo com uma fome que o amanhecer não consegue aplacar. Ele resistiu ao primeiro desafio do dia e agora retorna ao que o trouxe à superfície. A busca incessante por comida, uma rotina diária que não permite descanso. Ela para, fareja o ar e cava com movimentos rápidos, quase mecânicos. Suas garras penetram na terra seca, levantando nuvens de poeira enquanto extrai larvas, cupins e besouros enterrados logo abaixo da superfície. A cada movimento de seus pés, ela desaloja raízes e fragmentos de ninhos. Consome tudo o que encontra sem delicadeza. Insetos crocantes, larvas macias, pequenos vermes que lhe fornecem calorias escassas, porém essenciais. Precisa repetir esse processo dezenas de vezes. Para sobreviver ao calor africano, precisa ingerir centenas de pequenos corpos por dia. Seu metabolismo rápido e voraz exige mais do que o terreno normalmente oferece. Embora cada escavação possa significar uma armadilha, uma cobra, um escorpião, um réptil escondido no subsolo, o texugo nunca hesita. Assim que termina, ele levanta a cabeça e segue em frente com a mesma determinação, impulsionado não pela força, mas por um tipo de coragem inesgotável, a de quem não tem nada a perder e conhece cada recanto do território. O perigo faz parte da vida dele, uma constante que não o intimida. Pelo contrário, o impulsiona. Ao chegar a uma área aberta, a luz do dia já se espalhou pela savana. A luz incide diretamente, sem sombras para protegê-la. É ali que o vento muda. Uma vibração profunda atravessa a relva. Não é som, é pressão. O texugo para. Enrijece o corpo. Já sentiu isso muitas vezes, mas nem por isso deixa de ser decisivo. À distância, duas figuras se aproximam com o passo calculado de quem sabe que domina o terreno. Uma leoa adulta e um jovem macho avançando ao seu lado. Os gatos pressentem. Não atacam imediatamente, observam, avaliam a situação. Um animal tão pequeno não deveria representar um risco, mas também não deveria ser uma recompensa. A leoa avança, curiosa, testando o terreno com passos silenciosos. O texugo não recua. Ele abaixa o corpo, expõe os ombros e abre as patas para se apoiar. Sua crista se eriça, suas mandíbulas estão tensas. Num instante ele se transforma de caçador em presa. A leoa abre a boca, mostrando as presas, não para atacar ainda, mas para avisá-lo de sua posição na cadeia alimentar. O texugo responde com um rosnado que não deveria intimidar ninguém daquele tamanho. No entanto, ela para. Algo na postura do texugo lhe diz que não será uma presa fácil. Não é o seu cheiro, o seu tamanho ou a sua força, é a sua notável determinação. Quando o jovem macho tenta cercá-lo, o texugo reage. Ele não foge, ele ataca. Investe contra o flanco do macho mais inexperiente com uma estocada breve e violenta, visando exatamente o ponto onde a pele é mais sensível. É um golpe rápido, quase simbólico, mas suficiente para desequilibrar a balança. O leão recua com um mugido de surpresa, mais pela audácia do que pela dor. A leoa se enrijece, agora ela avança com força. Ela desfere um golpe com a pata, um ataque que poderia partir um animal tão pequeno ao meio. O texugo se esquiva por centímetros, rola, se levanta e a encara novamente, ficando de frente para ela. Ele se ergue sobre as patas traseiras por um instante para parecer maior, mais assertivo, mais determinado. A leoa hesita.
Ela não entende essa reação. Não percebe medo, mas convicção. O jovem tenta intervir novamente, mas hesita quando o Texugo se coloca diante dele, rígido como uma rocha em chamas em meio à poeira. Por alguns segundos, os três animais permanecem imóveis. Uma tensão paira entre eles como um fio invisível. Cada um espera que o outro se mova. A savana se transforma em um círculo silencioso onde apenas o perigo respira. A leoa toma uma decisão, fecha a boca, vira a cabeça e muda de direção. Um confronto que poderia lhe custar energia ou deixá-la ferida não vale a pena. O macho a segue, ainda confuso com a experiência. O texugo permanece imóvel até que as silhuetas desapareçam na grama alta. Só então ele desce a crista e continua caminhando como se nada tivesse acontecido. Sua vitória não reside na força, mas sim no caráter. Em outras partes do mundo, a sobrevivência é determinada pela inteligência, memória ou estratégia. Mas aqui, neste canto escaldante e implacável do continente, a regra é diferente. A vida nem sempre recompensa quem pensa, nem quem foge. Recompensa quem ousa. Cada espécie encontra seu próprio caminho, e o do texugo do mel, forjado pelo calor, pela escassez e pela pressão dos maiores predadores do planeta, o levou a outro extremo da evolução. A brutal certeza de que, às vezes, seguir em frente sem recuar é a única maneira de continuar existindo. Aqui, onde cada dia é um risco e cada sombra uma possibilidade de morte, a coragem também é uma forma de inteligência. Mas mesmo assim, depois de tantos desafios em tão poucas horas, o dia dela ainda não acabou. O texugo avança por entre os arbustos secos, carregando um cansaço perceptível em cada passo. O sol se põe e transforma a paisagem em uma planície avermelhada, onde tudo parece parar por um instante. Suas patas estão marcadas por arranhões, seu pelo emaranhado de poeira e sangue seco. Contudo, seu olhar permanece firme. Ele não caminha com a pressa da fome ou a urgência do medo, mas com a obstinação de alguém que sobreviveu tempo demais para considerar o descanso uma prioridade. O vento acalma, deixando um silêncio misterioso, quase atento, no ar. Entre as sombras da densa vegetação rasteira, algo se move com a suavidade de um fio deslizando sobre a pedra. O texugo, para sem virar completamente a cabeça, mal mexe uma orelha. Ele não precisa ver para saber que não está sozinho. Diante dele, uma figura escura emerge da grama rasteira e se levanta com uma lentidão calculada. A cobra do cabo estende o pescoço, descrevendo um arco perfeito que treme levemente à luz do sol poente, como se o próprio ar estivesse recuando para lhe dar espaço. O texugo não recua, permanecendo firme, enraizado no chão, medindo a distância entre eles como se aquela margem exata fizesse parte de um ritual aprendido. A cobra sibila, balançando o corpo num ritmo que sinaliza um ataque. Ela recua ligeiramente, girando em semicírculos curtos, observando cada movimento, buscando a abertura precisa. Aqui, a força física não importa. Apenas os reflexos, a memória e uma resistência quase sobre-humana. A serpente desfere seu primeiro golpe, rápido, invisível em sua velocidade. O texugo escapa por pouco, respondendo com uma mordida fugaz que mal roça as escamas. O segundo ataque é inevitável. A cobra ataca. Suas presas cravam-se na bochecha do texugo e o veneno escuro infiltra-se sob a pele com a precisão de uma lâmina. Ele cambaleia para trás, a respiração ofegante, as pernas cedendo subitamente como se o chão tivesse se movido. A cobra recua alguns centímetros, aguardando o colapso final. O texugo cai de lado, a terra amortecendo a queda. Por um instante, seu corpo parece ceder completamente. O veneno, que mataria quase qualquer outra criatura em minutos, o leva à beira da inconsciência. A cobra avança para garantir o fim, mas comete um erro silencioso. Aproxima-se demais daquele que ainda não terminou de cair. Num último reflexo, o texugo morde com brutal precisão, prendendo o pescoço da cobra e liberando toda a sua força restante. Em seguida, ela desaba novamente, imóvel. A cobra permanece imóvel, seu corpo rígido sob a luz que se esvai lentamente. A paisagem recupera sua quietude, como se ambas tivessem ficado presas em um instante suspenso entre a vida e a morte. Minutos se passam. O corpo do texugo respira com dificuldade, quase imperceptivelmente. Então um tremor sacode seus músculos, seguido por outro. Ela abre um olho,
mal se vislumbrando uma sombra entre as duas pálpebras pesadas. Seu peito se expande com um suspiro profundo e doloroso. Ele se levanta com dificuldade, ainda cambaleante, pois os efeitos do veneno não conseguiram derrubá-lo. Ele encara o corpo imóvel da cobra, depois o horizonte, como se a luz do fim do dia fosse suficiente para impeli-lo a continuar. Aqui não se celebra nenhuma vitória, apenas a sobrevivência. Com passos lentos, porém determinados, o texugo inicia seu retorno. Cada passada é uma lembrança do preço de sua resistência. O veneno ainda queima sob sua pele, as feridas latejam com seu próprio pulso e a fadiga pesa como um fardo adicional em seu corpo compacto. O ar esfria à medida que avança e a savana escurece, transformando cada forma em um contorno indistinto. Mesmo assim, ele continua caminhando, guiado por um instinto que não entende nem tréguas nem recompensas. Ele encontra a entrada da toca onde sua jornada começou. Aventura-se na escuridão, deixando para trás a última luz do dia. O estreito túnel de terra o envolve, oferecendo um refúgio rudimentar, porém suficiente. Ali, o cheiro úmido vindo de dentro anuncia o descanso. O texugo se abaixa lentamente, apoiando a cabeça no chão frio. Não há paz em sua respiração, mas há determinação. É o fim de um dia que exigiu tudo dele e, mesmo assim, não conseguiu vencê-lo. Na escuridão de sua toca, ele fecha os olhos com um gesto pesado, quase de derrota. Mas não é rendição. É preparação. Porque neste lugar, onde cada amanhecer guarda um novo risco escondido sob a terra, ele só descansa quando é absolutamente necessário. Amanhã, outro teste o aguarda. E quando chegar, ele estará pronto. Na natureza, a palavra presa é frequentemente sinônimo de fragilidade. Por gerações, esse termo a relegou a um papel secundário, como se seu destino estivesse traçado antes mesmo de começar a se mover. Mas uma análise mais atenta revela que a vida não segue roteiros simples. Em todos os cantos do mundo, desde o alto de uma montanha até a escuridão de uma toca, muitas espécies encontraram na inteligência a ferramenta mais antiga e precisa para a sobrevivência. A cabra montesa não domina seu território pelo tamanho ou força, mas por uma compreensão quase instintiva do terreno. Ela lê os ângulos de cada rocha, memoriza rotas invisíveis, antecipa deslizamentos de terra e armadilhas para sobreviver onde outros falham. A vida dela não depende da velocidade com que corre, mas da clareza com que decide. Essa clareza é o que a separa do abismo quando um predador se lança sem estratégia ou controle. Na mata, a raposa vermelha se move com a furtividade de uma sombra matinal. Sua audição distingue o que a visão não alcança, sua memória reconstrói cada rastro com precisão e sua intuição permite prever quando avançar e quando desaparecer na vegetação rasteira. Não precisa se impor para sobreviver, basta compreender. E escondida nessa compreensão reside uma forma de inteligência que não busca reconhecimento, apenas continuidade. Mas nem todos os caminhos evolutivos levam à sutileza do cálculo. Em terras onde a escassez é a lei e a competição um hábito, outros animais fizeram escolhas diferentes. O texugo do mel, longe de abandonar a astúcia, combina-a com uma ferocidade que desafia todas as proporções. Sua compreensão do perigo não o repele. Pelo contrário, o fortalece. Sua força não substitui a inteligência, mas a reforça, criando uma criatura capaz de enfrentar ameaças 2 vezes maiores que ela. Para ele, a dúvida seria um luxo impossível num mundo onde cada segundo define a fronteira entre a morte e a continuidade. Todas essas formas de vida revelam o mesmo princípio. A sobrevivência nunca depende de um único atributo. Não é a força que garante a continuidade de uma espécie, nem a velocidade, nem mesmo a inteligência sozinha. É a capacidade de adaptação, de encontrar vantagens onde outros veem limitações, de transformar o ambiente em um aliado silencioso. A seleção natural não recompensa os mais violentos, nem os maiores, nem os mais rápidos. Ela recompensa aqueles que compreendem. Num mundo que muda a uma velocidade implacável, estas criaturas ensinam que a resiliência nem sempre é um rugido. Por vezes, é um passo calculado para além da borda de um rochedo, uma retirada oportuna, um olhar que capta um detalhe que os outros ignoram. E também nos lembram que, às vezes, para sobreviver, o instinto precisa se sobrepor à razão e dar lugar à força e à coragem,
como no caso do Texugo, que enfrenta o impossível sem pedir permissão ao medo. Assim, na infinita diversidade de estratégias que sustentam a vida, a inteligência aparece não como um privilégio de poucos, mas como uma linguagem compartilhada por criaturas silenciosas e discretas. É o alicerce invisível que sustenta sua história, o fio condutor que os conecta a um futuro onde continuarão a acumular memórias, aperfeiçoar táticas e se reinventar diante de cada ameaça. O mundo continuará sendo um palco implacável, repleto de predadores, riscos e paisagens que podem se tornar mortais num instante. Mas enquanto houver seres capazes de pensar antes de pular, de ler antes de agir, de intuir antes de fugir, a vida sempre encontrará um jeito de continuar. Porque na natureza, a inteligência não é um privilégio, é uma forma de coragem. E ali, na quietude de um cume, no meio da floresta ou na escuridão profunda de uma toca, essa coragem continuará a respirar, lembrando que até o menor pode triunfar em um mundo governado por gigantes.